Olá a todos, eu gostaria de agradecer o convite a esse evento. Muito obrigado mesmo pela confiança. Eu espero que vocês gostem de nosso assunto, que é a acupuntura na visão biomédica. Nós biomédicos temos um jeito muito interessante de ver a acupuntura, que é do ponto de vista científico. E a gente tem um respaldo sempre da ciência, da legislação e do mercado de trabalho, sempre procurando também ter habilitações, competências, habilidades que são necessárias para captar clientes, conectar-se com eles e seduzi-los com as melhores ofertas para resolver os problemas deles, ok? Bom, vamos falar um pouco da minha trajetória, um pouco das teorias de Yin, Yang e 5 elementos. Eu introduzirei a vocês um contexto para vocês verificarem a aplicabilidade desse assunto, que é a ansiedade e insônia. Falaremos um pouquinho sobre artigos científicos. Eu mostrarei como a medicina chinesa entende insônia e ansiedade. Alguns protocolos eu vou mostrar também. E finalmente as considerações finais. Bom, eu sou biomédico, egresso na Universidade Estadual Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Fui calouro dos gêmeos da biomedicina também e de outros famosos aí da biomedicina, né? Eu sou recente, ou pós-graduado em acupuntura em 2018, né? Mas a minha trajetória inicial foi acadêmica na USP, ao fazer mestrado e doutorado lá, e poder então voltar para dar aulas e poder atuar em outras habilitações, que foi, no caso, a escolha em acupuntura. Aprendi então a desenvolver esse lado comercial ao entrar no mundo do microempreendedorismo individual, que até o momento eu estou atuando. A teoria do Yin Yang, pessoal, é uma forma de você ver o mundo de uma forma polarizada. Por exemplo, o homem é mais Yang, a mulher é mais Yin, né? Se você reparar bem, o homem é mais viajado, com mais ideias, sem muito pé no chão, e a mulher é mais pé no chão, mais objetiva, né? Consegue terminar tudo que começa, ela é mais organizada, então isso é um aspecto mais Yin. Só que isso pode variar de personalidade para personalidade, de jeito de cada um, mas você vê uma polaridade desse tipo de coisa no corpo humano, na natureza, no universo. Então essa forma de ver o mundo é bem interessante. É claro que isso não quer dizer que haja aqui um paradoxo, bem versus mal, certo versus errado, verdadeiro versus falso, até porque esse paradoxo é mais uma ideia também judaico-cristã e grega também. Não cabe aqui nesse contexto do Yin Yang, tá? Vamos então focar no corpo humano. Quando você tem uma doença aguda, ela tem um aspecto Yang. Já doenças crônicas e mais difíceis de resolver são um aspecto Yin. Se um problema de saúde acontece rapidamente no seu início, tipo uma dor de dente, uma dor aguda de músculo, é um aspecto Yang. Só que se o início for gradual, tipo um problema degenerativo, um câncer, por exemplo, é mais aspecto Yin. Se as mudanças patológicas de um quadro clínico para outro são rápidas, então é um processo Yang, e se o processo aí é mais lento, é Yin. Se a pessoa tem agitação e insônia, é mais Yang, né, o problema, mas a origem pode ser Yin e vice-versa. Se há uma pessoa sonolenta, apática, então é um aspecto da doença Yin. A pessoa dorme com calor, sem coberta, é Yang, coberta é Yin, entende? Se a pessoa se deita de forma esticada, é mais Yang, deitada mais encolhidinha, é Yin. Os membros do organismo estão quentes, então aspecto Yang. Estão frios, aspecto mais Yin. Se a pessoa prefere líquidos gelados e frios, ela está um calor interno, então está um aspecto Yang, vice-versa para Yin, tá? Se a pessoa tem uma voz alta, uma proeminência na voz, fala muito, fala alto, é extrovertido demais, é Yang. Se for um aspecto mais voz fraca, sem vontade de falar, fala pouco, mais timidez, é Yin. Né? A dispneia, que é essa frequência de respiração acelerada, é Yang. E a
respiração lenta, superficial, rasa, é mais Yin. Isso inclusive é usado para diagnóstico de problemas respiratórios pulmonares. Se a pessoa sente muita sede, calor interno, logo está Yang. A pessoa não sente sede, né? Falta de sede, é mais Yin. A urina escassa, escura, é mais Yang. A urina profusa e pálida é mais Yin. Mais diluída é Yin. Constipação ou prisão de ventre intestinal, isso aí é Yang. Fezes amolecidas, tipo diarreia, é mais Yin. Língua vermelha com revestimento ou saburra, né, amarelada, é Yang. Se a língua é pálida, é Yin. Aí pode ser deficiência de energia ou deficiência de sangue. Se o pulso está cheio, o pulso radial, né, é uma pessoa Yang. O pulso vazio é mais a condição Yin. E você encontra isso no livro Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa, de Giovanni Massiocia, um médico que se tornou acupunturista, e ele fez o link das duas medicinas. Se você quiser saber mais desse assunto, acompanhe meu canal do YouTube, que está logo aqui, tudo de graça lá. A teoria dos 5 elementos já mostra como cada órgão está relacionado entre si, como eles se relacionam. E como nós somos parte do universo, estamos dentro dele, os elementos se relacionam e mantêm padrões, assim como nossos órgãos. Então, coração e intestino delgado são representados pelo fogo, para as sensações que nós vivenciamos em certas ocasiões harmônicas ou desarmônicas, né? O baço, estômago e pâncreas tem a ver com a terra, porque a terra é onde extrai o alimento. O pulmão, o intestino grosso, tem a ver com o metal, que é condutor de alguma coisa, né? Então, o intestino grosso conduz as fezes, os dejetos, e o pulmão conduz o oxigênio e faz ele fluir pelo corpo todo, na troca gasosa. Os rins e a bexiga tem a ver com a água, pelos motivos mais óbvios, né? Pela depuração sanguínea, pela regulação dos líquidos corporais, extra e intracelulares, e por aí vai, inclusive para a pressão arterial e acidose e alcalose metabólica e do sangue, né? Você tem o fígado e a vesícula biliar, que tem a coloração da bile, que é verde, que lembra madeira, né? E que tem muito a ver com a regulação da energia do corpo, tem muito a ver com o repositório venoso, do sangue venoso, né? Cerca de 25%. Isso você vai ver em livros de fisiologia. E todos os órgãos eles têm relacionamento entre si, a depender se é um domínio ou se é uma ativação. Por exemplo, o fogo esquenta a terra contém metal, o metal está na água, a água hidrata a madeira é lenha para o fogo. Então são ciclos de gerações. Só que eu tenho ciclos de domínio, tipo o fogo derrete metal, o metal corta a madeira sustenta a terra seca a água e a água apaga o fogo, né? Então essas relações semânticas de significado você visualiza nos órgãos também. Por exemplo, o coração ele que coordena a perfusão sanguínea e mantém o sangue nos vasos. Logo, isso tem muito a ver com aquilo que vai chegar no pulmão, né? Do pulmão vem o sangue lá do coração, né? E você também, intestino delgado, leva para o intestino grosso, então um controla o outro. O pulmão ele também tem muito a ver com a oxigenação do sangue e o sistema imune, que será usufruído lá no fígado também, né? Tem vários artigos mostrando que o pulmão é um ninho de sistema imune. O intestino grosso também é um órgão detox, assim como a vesícula libera substâncias, e assim como o fígado é um órgão detox. O fígado, por sua vez, é um órgão que tem muito a ver com a função exócrina e endócrina, atingindo e agindo sobre o baço, pâncreas e estômago, né? E a vesícula biliar também entra nessa história. O baço, pâncreas e estômago, por extrair alimento e energia do alimento, que hoje a gente chama de micronutrientes, e
daí vem o ATP, da glicose, do ciclo de Krebs, tudo mais. É daí que você extrai os fatores que vão ser ora depurados pelos rins e mandados embora, ora servirão como parte do alimento que os rins vão usufruir para executar suas funções. E os rins regulam a pressão arterial e as águas do corpo, mandando no coração também. E o coração, então, sofrerá caso os rins sofram junto. É o caso da insuficiência cardíaca congestiva. Então, mais ou menos assim que os órgãos funcionam de acordo com a fisiologia energética e naquela acadêmica que a gente aprendeu na fisiologia da biomedicina. Então, eu aconselho você sempre manter ambos conhecimentos à tona, na sua mente, na sua memória, porque é importante isso demais. Quer saber mais desse assunto? Procure então meu canal do YouTube, como está o link aqui. Mas é interessante que para efeitos de diagnóstico é importante a gente correlacionar certos aspectos emocionais, cognitivos e sensações a cada órgão. Essa é a diferença da biomedicina e a psicologia atual para a medicina chinesa. A medicina chinesa dizia que sim, nossa mente produz efeitos no corpo, mas dava um endereço para isso. A nossa psicossomática e a visão biomédica não dá um endereço para cada coisa, pelo menos não dava. Está começando a ver isso aí, né? Está começando a ver a relação de intestino com o coração, intestino com outros aspectos, né? Com o cérebro, por exemplo, nas emoções, no humor, na ansiedade, né? Nos tremores de base. O fígado também tem muita relação atualmente com o encéfalo, né? Então, essas relações que já eram faladas, hoje são explicadas de uma maneira biomédica, na ciência. Então, nada mais, nada menos que uma forma de corroborar o que os antigos já falavam, só que com outras palavras, termos e explicações. Então, por exemplo, onde o coração e o intestino delgado se pronunciam, se expressam? Na língua e na face. Você vê a coloração da língua e da face da pessoa. A pessoa emocionalmente, ela também se torna mais eufórica se tiver uma desarmonia intestinal e do coração. Mas também a pessoa eufórica pode causar desarmonia nesses órgãos especificamente. Quando a pessoa tem um sabor amargo após uma noite mal dormida, é uma desarmonia do coração e do intestino, né? E o coração e o intestino, eles têm a ver com a saúde, né, do sangue dentro das veias e artérias, dentro do sistema de irrigação ou perfusão e drenagem também venosa, tá? Então, agindo sobre as veias e artérias. A terra, que representa baço e pâncreas, lembrando que naquela época o baço ele era mais visto e o pâncreas como anexo dele. Hoje, sabe, são coisas diferentes. Mas naquela época eu olhava uma coisa como se fosse uma bola com o seu chapéu, né? Mais ou menos assim. Por isso fala muito em baço pâncreas. Que se projeta na boca, né? Tem muito a ver com preocupação quando está em desarmonia, mas o vice-versa acontece. Pessoas muito preocupadas afetam esses órgãos. A pessoa sente muito apetite por doce, vai afetar esses órgãos. Órgãos afetados também te dão um apetite por doce maior. E a pessoa que tem um tônus muscular flácido tem uma deficiência nesses órgãos e vice-versa. Então, a flacidez é uma denúncia da deficiência desarmônica, ainda que não haja uma doença nesses órgãos. Você também tem no metal, que representa o pulmão, o intestino grosso, a representação na pele, né, e nos pelos do corpo e no nariz, tá? A tristeza é uma emoção que consome esses órgãos e causa problemas desarmônicos e vice-versa. E o sabor aqui é mais picante, tipo metálico mesmo, ardor, né? A água é o elemento que representa o rim e a bexiga. O rim e a bexiga se abrem ou se expressam na audição. Então, pessoas com deficiência renal ou problema renal têm deficiência auditiva e problema de zumbido e tinnitus,
tá? Que são coisas diferentes, a gente explica depois. O medo, que tem muito a ver com o rim, na verdade tem a ver com a suprarrenal, só que naquela época não se sabia sobre a suprarrenal direito, então falava-se ao rim, que tem a ver com medo. O salgado tem a ver justamente com a depuração de sódio, que a gente hoje sabe muito bem ao estudar fisiologia renal. E a saúde dos ossos e do cabelo tem muito a ver com a saúde renal e da bexiga, ou seja, se você estudar fisiologia renal, vai reparar que tem hormônios ali que são produzidos, que fazem parte da hematopoiese e da saúde dos ossos, da formação óssea. Então a osteoporose pode ter ação e consequência, na verdade, de um processo patológico prévio renal. Cabe a nós investigarmos e verificarmos esta relação, porque na medicina chinesa isso tem muito a ver. E o cabelo, a saúde do cabelo, se é seco, se é hidratado, se é branco, se é quebradiço, tem muito a ver com a saúde renal. A madeira, finalmente, que simboliza o fígado e a vesícula biliar, tem muito a ver com a saúde dos olhos, não exatamente na retina, mas no globo ocular. Você vê quando está branco, quando a esclera está avermelhada, cheia de vasos tortos, vasos inchados, né? Tem muito a ver com isso. O nervosismo e a raiva afetam esse órgão e vice-versa. O órgão afetado gera raiva e gera nervosismo, uma boca amarga durante o dia todo e o sabor azedo também, né? Para que onde que o fígado age? Ele age na função muscular, que é chamada tendões na medicina chinesa, nos próprios tendões, nas unhas e em qualquer desses anexos, tá? Então, age na mobilidade de um modo geral, segundo a medicina chinesa. Cabe a nós investigarmos estas correlações sob a visão da biomedicina. Segundo a medicina a científica, como nós conhecemos hoje, graças à psicologia e psiquiatria, a ansiedade, que é o exemplo de hoje, para ser bem prático nessa correlação biomédica e acupuntura, é que a ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo. A apreensão, caracterizada por tensão e desconforto, derivada da antecipação do perigo, de algo desconhecido ou estranho. Então você não está vendo o perigo, você não está ouvindo, não está sentindo sua presença, mas você fica apreensivo por causa desse perigo, desse estímulo perigoso, né? A ansiedade e o medo passam a ser reconhecidos como patológicos quando são exagerados, quando fogem do controle cognitivo, da razão, são desproporcionais em relação ao estímulo e interferem com a qualidade de vida. Então a maneira prática de se diferenciar a ansiedade normal da patologia é basicamente avaliar a reação ansiosa. Então avaliar se é de curta duração, se é autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não. Pode ser que você esteja ansioso por algo que não conheça mais, não sabe o que é. No começo sabia que a ansiedade é por causa de prova, ou por causa de um dever, por causa de um concurso, ou de uma cirurgia, ou para ganhar um filho ou filha, ou para namorar, um encontro. Mas de repente essa ansiedade já não é mais direcionada para algo. Ela simplesmente é o medo de algo que você não sabe o que é. Então nesse caso já é patológico e deve buscar ajuda. Os transtornos de ansiedade ou ansiosos são quadros clínicos em que esses sintomas são primários. Então a ansiedade, para ser um transtorno, tem que ser primária, a causa principal. Não são derivados de outras doenças psiquiátricas, por exemplo, depressão. Mas a depressão é uma comorbidade da ansiedade patológica. Mas comorbidade são duas coisas que coexistem. Não quer dizer que uma coisa originou outra. São duas narrativas num cenário só, que no caso é o nosso encéfalo, nosso cérebro, tá? As psicoses também podem originar a ansiedade, mas a ansiedade não é necessariamente uma causa dessa psicose e não será tida como um transtorno da ansiedade, será apenas um efeito da psicose. O transtorno de desenvolvimento, tipo o toque,
ou o autismo também pode desenvolver a ansiedade como consequência. O hipercinético também, o transtorno de estresse precoce também pode desenvolver ansiedade. Depois pode desenvolver o toque também. O toque também pode desenvolver ansiedade, mas para ser transtorno de ansiedade tem que ser ansiedade primeiro, depois o resto depois. Ou coabitando o encéfalo, tá? Os transtornos primários de ansiedade são diagnosticados apenas por médicos e psicólogos, e os tratamentos podem ser desde a farmacoterapia, que é medicamento, e a psicoterapia, como o tratamento de cognitivo comportamental, né? Que é o chamado TCC. A insônia, segundo a medicina científica, é um distúrbio do sono. Tem vários tipos de distúrbio do sono. Esse é apenas um deles. Caracterizado por dificuldade de adormecer ou manter-se adormecido durante o tempo desejado. Então, se você acorda durante a noite, você pode ter insônia. Se você tem dificuldade de dormir, você tem também outro tipo de insônia. Se acorda muito cedo, é outro tipo de insônia. E se não dorme nada, também é um tipo de insônia. Então cabe a você saber qual dos 4 tipos você tem. Não dorme nada, demora para dormir, acorda muito ou acorda muito cedo, né? Então cabe a você saber qual tipo. Entre 10% e 30% dos adultos tem pelo menos um episódio de insônia no mês e cerca de 5% vários episódios por mês. A insônia é 40% mais diagnosticada em mulheres. É incomum entre crianças e adolescentes. É incomum. É mais frequente entre adultos jovens, dos 20 aos 30 anos, e entre idosos maiores que 65 anos, que é o tipo de insônia de acordar muito cedo. Como é que a medicina científica trata isso? A partir de plantas medicinais, medicamentos alopáticos e psicoterapia. Quais são os medicamentos terapêuticos fitoterápicos de planta medicinal? A valeriana, a camomila, maracujá, lavanda, cannabis, sim, a cannabis também é usada, a uitânia somnífera e a cava-cava. E os medicamentos são os benzodiazepínicos, diazepam, por exemplo, o grupo Z mais moderno, que é o zolpidem, zolepona, zopiclone, e os antidepressivos e o hormônio melatonina, que também estão sendo prescritos em muitos casos. Se são casos bem diagnosticados ou não, são outros 500, mas são esses tipos de medicamentos que são prescritos atualmente. E a psicoterapia, como eu já falei, principalmente a científica, que é o TCC. Agora eu vou mostrar para vocês alguns artigos científicos que justificam por que como alternativa a essa toda assim arsenal terapêutico, porque devemos considerar a acupuntura como uma forma melhor ou menos consequente, assim, no ponto de vista do efeito indesejado, né? Efeitos adversos, colaterais. Por que a acupuntura é melhor? Primeiro, esse artigo mostra que a acupuntura auricular é uma terapia adjunta para o tratamento de dor, né? Durante o primeiro trimestre de aborto, né? Outros artigos mostram que a acupuntura auricular, né, pode tratar de síndromes pós-operatórias no paciente que tem câncer de mama. A acupuntura auricular para tratamento de ansiedade pré-operatória, que é a ansiedade antecipatória a qualquer evento, né, nesse caso uma cirurgia, em pacientes agendadas para cirurgia ginecológica, né. Nesse aqui mostra que a acupuntura auricular em casos psiquiátricos de pessoas que lidam com esses pacientes ou nesse serviço é uma coisa interessante. Esse PP fala que é bem-vindo para esses casos de pessoas que tratam de pacientes psiquiátricos, tá? A depressão também é tratada aqui com estimulação vagal do nervo auricular transcutâneo, ou seja, não invasivo, e começa a ser utilizado como uma possível terapia adjuvante assim na medicação.
Então, essas terapias de estimulação do nervo vago e dos nervos simpáticos estão sendo cada vez mais estudadas por estimulação do sistema nervoso autônomo, tá? E, coincidentemente, os pontos de acupuntura estão ligados nessas inervações autonômicas. O Instituto de Tratamento de Doenças de Dependência Química nos Estados Unidos, né, eles avaliaram que a acupuntura auricular é uma terapia adjunta para melhorar e manter as consequências positivas do tratamento do abuso de drogas, tipo cigarro, bebida alcoólica e outras drogas piores, né? Na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Enfermagem, eles utilizaram a auriculoterapia para reduzir a ansiedade e a dor em profissionais da enfermagem, né? A acupuntura auricular trata a dor, né? Então tem efeitos de analgesia em traumas torácicos. E a acupuntura auricular também é usado para pacientes ou para pessoas que vão fazer uma prova, no caso de exame de residência, que tem um quadro de episódio de ansiedade pré-prova, né, antecipatória. E a pressão em pontos de acupuntura também tratam rinite alérgica. E efeitos da pressão auricular na qualidade do sono, na ansiedade e no humor deprimido em estudantes de medicina que vão fazer essas provas que eu já tinha comentado. Veja, essas papers que eu mostrei para vocês são apenas de acupuntura auricular, mas tem vários artigos de acupuntura sistêmica e várias doenças e aplicações. Eu faço isso diariamente, eu posto no meu Instagram, né, eu posto esses artigos, as capas deles, para você ver que a ciência corrobora com essa técnica, que ela não é alternativa, ela é integrativa, né, e ela é milenar e tem razão de ser aplicada nos hospitais e clínicas do mundo inteiro. Agora, o que é ansiedade vista do ponto de vista da medicina chinesa, né? Segundo a MTC, quando houver uma desarmonia entre fígado, os seus meridianos, coração e seus meridianos, a pessoa vai manifestar ansiedade do ponto de vista da agitação mental, angústia mental, né, e problemas do sono. Então existem basicamente 4 tipos de insônia que eu falei para vocês. A pessoa não consegue dormir nada, dorme e acorda muito cedo, ou diversas vezes na madrugada ela acorda demais, preocupada, alguma coisa assim, e a pessoa também pode demorar para dormir, são os 4 tipos que eu já falei anteriormente. E quando a pessoa está muito preocupada, aí já envolve baço e pâncreas, né? Então a agitação e angústia envolve coração e fígado, né? Quando é preocupação demais, envolve baço e pâncreas também. E o medo, rins. Então, como eu falei para vocês, preocupação remete a baço e pâncreas, então eu vou colocar pontos específicos para isso na orelha e no corpo da pessoa para tratar esse aspecto da ansiedade. Então, tem esses aspectos aqui que eu falei para vocês. Como é que a gente vai ver isso? Por exemplo, na preocupação, eu tenho 2 pontos, BP4 e BP6. BP6 é 4 dedos acima do maléolo medial, à frente da tíbia, nas 2 pernas. E BP4 é nos 2 pés, após aquele acidente ósseo do primeiro tarso, que liga ao hálux. Eu vou mostrar a figura para vocês. Eu tenho outros 3 pontos no tornozelo da pessoa que tratam medo, logo tratam rim, né? E a agitação e angústia mental, eu tenho os chamados meridianos do coração, pericárdio e pulmão, né? Então eu tenho 3 pontos chamados triângulo de Buda aqui no punho, 2 aqui no punho, na linha do punho, e 2 dedos aqui no meio. Esse é o chamado triângulo de Buda, que a gente usa para tratar ansiedade, angústia mental e agitação mental. Não só esses, tem outros. E a ansiedade que leva à insônia, no caso então é uma hiperatividade do fígado,
e por ser uma hiperatividade do fígado, a gente chama de ascensão do yang do fígado. Então nós temos que sedá-lo, regularizar a sua homeostasia a partir de pontos chamados F2 e F3, que ficam no dorso do pé. O F2 fica entre o hálux e o segundo artelho, e o F3 fica no ângulo de encontro dos dois tarsos, no primeiro e no segundo. Como vocês podem ver aqui, o F2 é aqui entre os dois artelhos, o hálux e o segundo, F3 aqui entre o encontro dos dois tarsos, BP4 após esse acidente ósseo, na linha média que separa o dorso da planta do pé, o BP6, 4 dedos acima do malelo medial, o C7 aqui na região ulnar, entre a ulna e os ossos do carpo do punho, o P9 ficaria aqui também no colinear, né? E o PC6, que é pericárdio 6, fica 3 dedos aqui de distância, 3 ou 2 depende da métrica da pessoa, tá? E os pontos no rins fica R7 acima do malelo medial, perto do tendão de Aquiles ou tendão calcâneo. O R3 fica aqui atrás do malelo medial e o R6 embaixo do malelo medial, numa cavadinha perto do calcâneo. E para tratar com a auriculoterapia ou acupuntura auricular, nós temos esse seguinte protocolo aqui. Shemen, que é o tronco cerebral, ou tálamo, que a gente entende assim, que é o portão da mente, no encéfalo, que é esse ponto 1. Aqui atrás dessa abinha, na paredezinha, é o ponto simpático parasimpático. Esse 3 aqui é o ponto rim. O 6 é o ponto baço na orelha esquerda, em alguns mapas. Em outros mapas não diferenciam a orelha. O 11 é o fígado. O 10 é o sono. O 4 é a ansiedade. E o 5 é neurastenia, ou ponto alegria. O 8 é o ponto vício, se houver um vício envolvido, tipo alimentar. O 9 é uma fome, se houver uma compulsão alimentar envolvida, aí se trata os dois. O 7 é o coração, se a pessoa não tiver pressão baixa. E o 6 é o baço, assim, tem a ver com a preocupação em si. Então, sempre eu utilizo o quarteto, né? Baço, pâncreas, fígado e vesícula. E aí põe os outros, a pessoa dá uma melhorada. Agora, isso é apenas um tipo de protocolo, tem vários outros, depende da anamnese que você fizer com o paciente. Consideração final. A ansiedade e a insônia são correlacionados tanto segundo a medicina chinesa quanto a científica, a convencional. A ansiedade e a insônia são desarmonias do coração e no fígado e tem algum componente ora no rim, ora no baço também. A acupuntura sem agulhas, ela pode ser praticada para quem tem aversão a agulhas através da massagem chinesa chamada Tuina, ou a versão japonesa chamada Shiatsu, e também pode ser usada a ventosa terapia nos pontos de acupuntura e nos meridianos. Somente médicos e psicólogos podem diagnosticar você e eu com transtornos de ansiedade e humor, né? Agora, as terapias integrativas, tipo a acupuntura, elas vão tratar o quadro da pessoa, não o nome da doença e nem a doença. Então não tem protocolo para tratar a ansiedade, tem protocolo para tratar a pessoa ansiosa, para tratar a pessoa com dor, para tratar a pessoa com isso ou aquilo. Então a pessoa relata sinais e sintomas, nós estabelecemos uma linha de raciocínio, desenhamos um mapa mental de sintomas e sinais, e de perguntas e respostas, e aí atacamos a causa do problema e não somente o lugar de manifestação dele, tá? É basicamente isso. Isso tudo alia-se aos medicamentos, às terapias cognitivo-comportamentais, que são as psicoterapias. Em relação aos medicamentos, ajuda até você lidar, né, com os efeitos adversos colaterais, ou potencializar o tratamento e reduzir a dose. Isso é bastante legal como associar acupuntura e medicamento e TCC. Basicamente, os livros que a gente utiliza sempre como base teórica são vários, mas esses são os principais que eu utilizo.
o Noguier, que é a acupuntura auricular, ou a auriculoterapia na versão francesa. Essa autora aqui é brasileira, lá de Curitiba, a Sandra Silvério e a Lirane Carneiro. São autoras que utilizam um pouco de neuroimagem envolvendo a acupuntura auricular, né? Então elas fizeram um misto de chinês com francês, então eu utilizo muito dela. E esse livro aqui, que é o Fundamento da Medicina Chinesa, que é do Marciossi, que é um dos livros de base para nós estudarmos, né? Todos os livros estão disponíveis na internet, né? Esse aqui é um pouco mais caro, né, se você for comprar fisicamente falando, porque ele é mais robusto, tem mais de 1000 páginas, mas é um livro sensacional para você ler, estudar, aprender a acupuntura e a medicina chinesa e comparar com o livro de fisiologia que a gente tem na nossa faculdade. É assim que eu fiz, é assim que eu aprendi, tá? E você pode então fazer a acupuntura como? Através de uma pós-graduação lato sensus, que demora 1 ano, e se for toda a medicina chinesa, demora 2 anos. E se for para só começar mesmo a atuar, você pode fazer um curso livre de auriculoterapia presencial ou online, ou pode fazer um curso de acupuntura auricular, que é a mesma coisa basicamente, presencial ou online. Eu tenho um curso livre que eu ensino a galera a acupuntura auricular online, e sempre gravo vídeos mostrando como faz tal procedimento, sempre assessoro o protocolo e atendimentos em resolução de casos. E aí a gente coloca todo mundo que estudou comigo num grupo no Telegram para discutir casos de sucessos e problemas para serem resolvidos. Então basicamente é assim que eu ajo. Eu treino as pessoas a pensar mais na pessoa, no problema, em resolvê-los, e aí sim aplica o ponto e os protocolos adequados. Então se você gostou, eu recomendo você a curtir o meu canal, né, do YouTube. Tem vários vídeos bem interessantes lá. Entrar no meu Telegram, Acupunturista Empreendedor, onde eu discuto temas diários e posto coisas interessantes da medicina chinesa. E o meu Instagram, que também é neurocientista e neurociências e acupuntura e empreendedorismo na saúde, onde eu faço essa integração. Mas o Telegram auxilia ao conteúdo chegar diretamente para você, sem nenhuma interrupção do Instagram, por não entregar, por não chegar no horário correto, alguma coisa assim. Então, as 3 formas de aprender mais fáceis estão aqui, né? O meu Instagram, o Telegram e o YouTube. E eu agradeço bastante a tua participação. Eu espero que você goste do assunto, se interesse cada vez mais e aprenda a pensar antes de agir, porque a biomedicina se baseia em ciência, legislação e aspectos mercadológicos também, tá? Então, qualquer coisa, conversa comigo lá no Instagram. Estamos à disposição de vocês. Agradeço de novo ao convite. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí. Até uma próxima. E qualquer pergunta, estou disponível. Aquele abraço. Tchau.